Bem, estamos de volta ao vivo aqui do auditório da Reitoria da Universidade Federal de Minas Gerais para o segundo programa da série Estação, que comemora os 15 anos da TV Universitária. Antes de conversar um pouco com o Roger Machado, eu quero dar alguns dados aqui da TV Universitária, pela pesquisa da BTU de 2011, para vocês terem uma ideia. A primeira TV Universitária surgiu em 1969 em Pernambuco. Em 1995, a Lei 8.977, que dispõe sobre o serviço de TV a cabo no Brasil, diz que toda operadora deve tornar disponível um canal para o canal universitário. O de BH entrou no ar no dia 10 de setembro de 1998. E o panorama geral do Brasil, segundo a BTU em 2011, é o seguinte: em 1995 nós tínhamos 20 TVs universitárias. Em 2004 passamos para 85 TVs, sendo 31 a cabo, 12 abertas e uma fechada. E em 2010, 6 anos depois, quase dobrou, fomos para 151 TVs universitárias. Agora, lembrando que essas TVs existem apenas 6% dos institutos de ensino superior, que são 2.495, segundo os dados de 2009. Ou seja, tem muito espaço para novas TVs universitárias. Inclusive, aqui em Belo Horizonte, outras faculdades já estão começando a conversar conosco para ampliar esse leque, né, de opções de programação do canal Universitário de Belo Horizonte. Roger Machado, conta um pouco aí para nós da sua história na televisão, e por que você é um advogado, optou pela televisão, e um pouco da sua história na TV universitária. Na verdade, a minha história com a televisão começa aqui dentro da própria universidade. Eu fui estagiário do Magno, né, que hoje trabalha comigo no Centro Audiovisual. O Centro Audiovisual era um centro que na época, assim, era um centro de excelência da universidade para produção de vídeo. A gente tinha um equipamento Matic, que era o mesmo equipamento que as emissoras de TV profissionais tinham. E a gente, o setor não tinha muito fôlego para a produção, porque não tinha muita gente. Então, as pessoas não imaginavam a dificuldade que era. Tinha que ter o cinegrafista, tinha que ter o diretor de fotografia, o assistente, os equipamentos, igual o Zé falou, eram equipamentos muito pesados, muito robustos. Então, para você fazer um externo era muito difícil, para gravar no estúdio era muito difícil. Mas, mesmo assim, o Centro Audiovisual produzia, e o Mago, assim, tinha uma experiência muito boa. Eu tinha um contato muito grande com a Escola de Belas Artes, então a gente produzia muita coisa. Eu saí daqui, fui fazer um estágio na Rede Globo, fiquei lá um período muito curto, fui trabalhar como câmera de estúdio. Lá a coisa era mais enquadrada, né? Você fazia só a sua função, ficava ali. O que eu aprendi de fazer TV aqui na universidade é que a gente fazia de tudo, a gente criava tudo, a gente criava solução para tudo, para que a gente viabilizasse a produção aqui. E no segundo momento eu fui trabalhar na VT3, que era uma produtora que produzia comerciais, eu fiz campanha política, então era uma produtora que tinha uma equipe menor, já não tinha uma hiperestrutura assim, e tive contato com muita gente de mercado, muita gente boa, muita gente que tinha uma percepção de fazer as coisas, tinha vindo de grande experiência, então eu ia captando um pouco disso tudo com as pessoas. Paralelo a isso, eu era estudante de engenharia mecânica aqui, e aí eu fui levando as duas coisas junto, fui fazer você falou aí, eu fui fazer um trainee na Mans, fui trabalhar de manhã lá, chegava às 6 horas da manhã, botina, aquela roupa de peão mesmo, e o trabalho era muito pesado, e eu trabalhava com qualidade total, que era o que eu estava mais interessado na universidade. Eu tinha feito iniciação científica nessa área, e aí eu percebi assim, que o que eu fazia lá não fazia diferença nenhuma, as pessoas queriam produzir. Muita gente falava, você entrou numa pior empresa, numa pior época. A produção era muito intensa, e eles não queriam parar nada, nem cuidar de qualidade, nem de nada, eles queriam produzir com um volume muito maior. Eu desisti definitivamente de engenharia, e aí eu procurei trabalhar com televisão nos espaços que você tinha uma produção maior. Então eu fui trabalhar no sistema salesiano, tive a sorte de fazer o concurso aqui também e ser aprovado, então fui fazer as duas coisas ao mesmo tempo. No salesiano eu vi essa percepção da produção audiovisual, assim, uma produção muito requintada, igual o Zazá falou, a diferença que você tinha nessa época para produzir televisão é que você tinha que ter um investimento muito grande de equipamento e de pessoas. O sistema de televisão era uma infraestrutura, era um quarteirão inteiro, o estúdio cabia um caminhão dentro, as coisas eram muito gigantescas, e os equipamentos eram muito caros, e, por exemplo, eu que estava aprendendo ainda muita coisa, muitos equipamentos eu só tinha contato com aquele equipamento naquele ambiente. Você não tinha hoje, igual os meninos entram na internet, vê o vídeo Copilot, ou no próprio computador você instala o software e você consegue aprender alguma coisa.
Você aprendia naquele equipamento no seu horário de trabalho. Então, você contava com os colegas que te ensinavam, com a sua própria expertise ali para poder aprender mais. E aí, quando eu voltei para a universidade como funcionário, tive a sorte também de voltar a trabalhar no audiovisual, assim, no setor que eu tinha saído, né? Era o lugar que eu achava assim, que é mais interessante para fazer vídeo, para aprender as coisas, porque a gente tinha a possibilidade de fazer as produções, a gente discutia desde o roteiro até a produção final. Eu lembro que uma coisa assim que foi muito interessante, que marcou bem, com os erros e os acertos, com as brigas todas, com os casos bons e ruins, a gente fez uma série para a Rede Minas, na época, chamou o Namoro do Opala, que é uma professora da comunicação social que dirigiu o vídeo, era um projeto de pesquisa dos alunos. E ali, assim, essa produção a gente tinha que entregar um programa pronto, todo dia. Então o programa tinha que ser gravado, tinha que ser editado. Então é uma experiência de produzir, de ter fôlego para fazer. Então foi uma experiência muito, muito boa. E o audiovisual, até ele não está aqui mais, mas no reitorado do professor Tomás, a gente ganhou um impulso. Depois a gente funcionava num prédio que a estrutura era muito boa, um prédio próprio. E com o tempo, assim, o equipamento que a gente tinha, com o tempo o equipamento de TV ele vai ficando obsoleto muito rápido. A gente ficou com o equipamento Matic, que era um equipamento que já não era da realidade do mercado. Com o professor Tomás a gente conseguiu reativar esse centro, comprar um equipamento beta, que era uma câmera assim, de 25 mil reais, era uma ilha de edição de 10 mil reais, um equipamento muito caro, um equipamento muito, muito profissional, muito alinhado com o que o mercado tinha. Então a gente pôde voltar a fazer umas produções dentro do que as pessoas faziam. E nesse primeiro momento começou esse embrião da TV universitária. A UFMG não participava efetivamente, a gente fazia pequenos programas, pequenas séries. Eu lembro de um caso muito interessante, a gente teve um curso de especialização na Escola de Belas Artes, no qual eu participei como aluno, que era o curso era de Memória e Cinema. E nesse curso, no final do curso, a Escola de Belas Artes, junto com o CRAV, que era da Prefeitura, que é o Centro de Referência Audiovisual, eles conseguiram uma parceria que os programas que a gente produziu, que era um trabalho, uma especialização, que o trabalho final era fazer um vídeo. E esses vídeos nossos iam ser exibidos na Rede Minas. Então, para amarrar essa coisa toda, eles conseguiram que o Matheus de Nascigari fosse o apresentador, e eu e o Marcos tivemos uma missão de gravar, assim, vir aqui para o campus, um sábado de manhã, para gravar todas as cabeças que a gente fala, que é as chamadas para cada programa. A gente deu de cara primeiro com a realidade que a gente nunca esperou. Nós gravamos no campus sábado, que é super tranquilo. Só que o campus é super tranquilo, só que ele é de pedra. Qualquer carro, qualquer barulho que tem no campus inteiro, quando a gente estava gravando, o áudio não dava certo. Então a gente teve um sábado um pouco apertado. Você tocou no assunto que eu queria que os três comentassem. Você falou no Namoro no Opala. No Namoro no Opala, eu me lembro, eu estava na TV Minas na época, a gente exibiu, e é uma discussão que eu tenho muito com esse pessoal do audiovisual aqui, é como que tanto a TV quanto o cinema de Minas Gerais não desenvolveu uma narrativa de ficção. Namoro no Opala é um exemplo raríssimo. Né? Você teve aquelas séries do Breno Milagres para a TV Minas, com os textos do Roberto Drummond e tal, mas impressionante, porque ou o pessoal vai para o documentário, ou vai para a videoarte, ou vai para o clipe. Nós temos o caso do Conrado Almada, por exemplo, que virou um dos grandes diretores, Leandro HBL, o Rogério Veloso foi para a publicidade. Quer dizer, como é que por que vocês acham, você que falou do Namoro no Opala, eu queria que vocês comentassem isso, por que vocês acham que nunca se desenvolveu uma narrativa de ficção aqui em Minas Gerais? Vocês que estão na área há muito tempo. Houve outras tentativas que a gente não sabe? Pessoas tentaram fazer, porque na época da Itacolomi que você citou, você tinha o Grande Teatro Lourdes, você tinha o teatro filmado, sem nenhum videotape, sem nenhuma condição, e as pessoas conseguiam fazer uma peça inteira, né? Plano, sequência, praticamente, todo dia. E depois que entrou a tecnologia do videotape e tudo mais, se esperava que se desenvolvesse uma forma de contar histórias, e não se desenvolveu, né? O que você acha? Eu acho que talvez o investimento, né? Às vezes as pessoas ficam pensando, olha, eu vou fazer isso aí, mas vai ficar muito caro, eu vou ter que procurar um patrocinador, eu vou ter que procurar alguém que banque isso. Então eu acho que a tecnologia é cara, né? Não sei, naquela época o pessoal fazia com vontade, mesmo sendo caro, uma coisa preto e branco, alguma coisa, a pessoa fazia, não queria saber se ia ter um retorno financeiro, se não ia ter. Eu vou lá, eu vou fazer, porque eu quero ver aquilo ali ser exibido.
Hoje eu acho que a pessoa já pensa ao contrário. Eu acho que a produção já é o contrário. A produção já acha que a produção é muito cara e tem pouco investimento nessas produções, então a pessoa acaba desistindo de fazer. Eu penso dessa forma. Mas hoje a internet, com Porta dos Fundos, esses outros projetos, estão mostrando que, como é pequena equipe, um bom roteiro e bons atores, você consegue fazer uma... Né? Eu acho que também a formação interfere muito, né? A formação hoje dentro da universidade, o curso de publicidade, então, ele te leva mais ao estúdio, né? A trabalhar ali. Eu lembro que aquele início ali de trabalhar as massinhas em plano, né? Fazer aquela sequência com massinha, depois até dentro do laboratório mesmo, de vídeo, foi feito muitas vinhetinhas, muitas coisas, Então, é aquela influência mesmo. E aí vai desenvolvendo nessa área. Né? Eu acho também assim, que no caso de Belo Horizonte, no que diz respeito da técnica, a técnica sempre foi muito bem desenvolvida. A gente tem muitas pessoas multifunção que topam fazer essas coisas. Eu acho que tem pouca integração também com o pessoal que faz teatro, né, que seriam os contadores dessa história, os roteiristas que criassem essas boas histórias. Essa aproximação com essa turma do vídeo para que viabilizasse esses projetos. É muito dividido o setor. É muito dividido. Faltou esses espaços. Então, falta a integração né, para poder... Para que esses momentos aparecessem. O Namoro Pardo foi uma experiência acadêmica, foi muito bem sucedida, acho que por isso. Porque, independente das várias questões que tiveram depois, a gente conseguiu criar um espaço que você conseguiu juntar pessoas dispostas a fazer tecnicamente, com uma boa história para ser contada, com um grupo de teatro, de atores que então fica fazer. Um desafio, né, para a gente, TV Universitária, desenvolver uma forma de contar a história. Bom, então vamos para mais um intervalo, daqui um pouquinho a gente volta direto aqui da UFMG.